das ações antrópicas, das ações do homem, ele ficou degradado e ele está cada vez mais se assoreando. Bom, esse aqui é um vale em V, por quê? Porque ó, toda vez que vocês vão na estrada, daqui lá para Guialopes, vocês passaram numa descida, né? Descida, aí subida, né? Isso chama-se vale. É aquela parte funda, que forma-se um V, isso é um vale em V. Por quê? Porque aqui, por exemplo, aqui o Córrego Fundo escavou esse vale, ele escavou isso aqui por muito tempo. Como? A água vai arrastando sedimentos, decompondo a rocha e vai levando para as partes mais baixas. É aí, esse córregozinho pequeno aqui, escavou tudo isso aqui, ó. Vocês podem ver que é como se fosse a descida lá na BR, né? Aí normalmente quando tem uma descida assim, uma subida, lá embaixo sempre não tem córrego. Então, isso é um vale. Aqui, ó, vocês podem ver, se eu posso falar, lá no começo vocês viram bastante braquiária, né? Lá no começo tinha bastante braquiária, aquele capim. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Então, aquela é uma planta pioneira. Isso aí, o Paulinho vai falar sobre isso aí. Então, tio, por que não tem braquiária aqui, tio? Antes de falar da braquiária, eu vou contar um pouquinho da história desse lugar. Aqui era uma escola técnica de agropecuária. Antes, esse lugar não era protegido. Faz quase 20 anos que foi fechado e foi tombado como patrimônio cultural histórico. Antigamente, vocês viram onde a gente passou aquela descidona de pedras? Vocês viram que aqui deu uma modificada no ambiente mais plano? Antigamente, há uns 15, 18 anos atrás, aqui era uma estrada que os carros passavam aqui. Inclusive aqui, se vocês verem, aqui as pontas são mais baixinhas, ó. Por quê? Porque os carros, eles passavam por aqui. Vocês viram esse cano de água lá em cima? Então, há uns 10 anos atrás, é a água do córrego que eles coletam lá mais para baixo. Há uns 10 anos, 15 anos mais ou menos atrás, lá em cima estourou o cano. E aí ele ficou uns 3, 4 meses estourado. E a força da água era tão forte que ele foi escavando ali e sumiu com a estrada. Aí ficou aquelas escadinhas que a gente passou lá. Por um lado, esse acidente foi bom. Por quê? Porque impediu que as pessoas continuassem vindo aqui. Que elas vinham de carro aqui, tomavam banho, jogavam lixo, fazia passeio, fazia churrasco, fazia tudo aqui. O lugar, as pessoas vinham e estavam destruindo demais o lugar. Quando estourou, que acabou com a estrada, eles não conseguiram vir mais. Aí que teve toda a proteção e tal, e FAM veio e protegeu o local. Então esse local não é um local intacto. Além das pessoas que vêm fazer trilha, antigamente aqui era uma estradona e as pessoas passavam aqui, certo? Agora sobre a braquiária. A braquiária e todos os capins, eles são as primeiras plantas a aparecer quando você limpa a terra. Eles são uma das primeiras plantas a aparecer. Por quê? A terra ela não suporta ficar descoberta, ficar limpa pegando sol. Então o que a natureza faz? Quando você limpa a terra, começam a aparecer gramas e herbáceas, que são plantas pequenininhas para poder proteger o solo. Eles vão melhorar o solo para que as plantas maiores possam vir e se instalar ali. Então se vocês olharem por aqui, ó, vocês vão ver algumas gramíneas grandes, essas grandes aí, ó, braquiária grande. Esse daqui é o resquício de um dia que já foi dominado aqui. Um dia as braquiárias e as gramas já dominavam tudo aqui, porque era uma estrada e não tinha árvore. Então tinha muito sol. Quando as plantas grandes começam a nascer, começam a sombrear, a braquiária ela vai se despedindo, ela vai indo embora, porque ela já fez o papel dela, já cobriu o solo e já preparou o solo para as próximas plantas virem, certo? Aqui nós temos uma floresta, ela é semidecídua úmida. O que é semidecídua? Quando dá, por exemplo, vocês já viram um filme nos Estados Unidos do inverno, não viram? Sim. Quando faz outono e inverno lá, o que acontece com as árvores? Antes de congelar. Frio, ficam lisas. Ficam lisas, elas perdem todas as folhas. Essas plantas que perdem todas as folhas, elas são chamadas decíduas. Aqui no Brasil não faz tanto frio, então as plantas não são decíduas, elas são semidecíduas. Ou seja, elas perdem só uma parte das folhas, para poder economizar energia e perder menos água, certo?
tirando, por exemplo, o IP e outras espécies assim, que é bem característico de perder toda a folha, 99% das folhas daqui do Pantanal, elas só perdem uma parte das folhas, não perdem toda a folha. O Sete Copa perde tudo. Mas o Sete Copa não é daqui, pô. E aí a gente classifica aqui úmido. Por que úmido? Por causa do córrego. Porque a maioria das plantas que estão aqui, elas só estão aqui por causa do córrego e da grande umidade do solo. Se vocês verem o solo aqui, ele é bem úmido. Lá onde a gente passou na estrada está bem seco, porque a terra é limpa, aqui é coberta. Se vocês olharem aqui ó, vocês vão ver bastante raízes e material se decompondo aqui. Mas se vocês pegarem isso aqui, ó, e olharem a terra mesmo, ela é uma areia, certo? E aqui deve ter mais ou menos um tanto assim no máximo de solo. É o solo, né? Sim, solo jovem. É um solo muito jovem, que é a decomposição da rocha, mais as folhas e os galhos das árvores que caíram e foram se decompondo e foram montando o solo. Esse solo é um solo muito pobre de nutrientes. As plantas só conseguem sobreviver porque elas mesmas se mantêm com as folhas e galhos que caem no chão, certo? Que a gente costuma chamar de serrapilheira. Essa folha toda que está aí, que vocês estão vendo, esse monte de folha que cai, chama de serrapilheira. O que acontece? A planta ela absorve nutrientes do solo, aí ela vai crescer, né? Vai criar folhas, flores, frutos, galhos, mas aí com o tempo ela devolve como? Vai quebrar o galho, vai cair as folhas, ela devolve esse nutriente que ela adquiriu, que ela pegou do solo e devolve ele através da decomposição dessa folha que caiu novamente no solo. Quer dizer, é um ciclo na verdade, né? Sempre acontece assim, a planta tira, ela cresce, cai os frutos, as folhas, os galhos, eles voltam para o solo, se decompõem, são agregados novamente esses minerais que ela retirou da planta, do solo, são agregados novamente ao solo e ela retira novamente, então quer dizer, é um ciclo. Por que nas nossas plantações de comida, quando o cara colhe a comida, ele joga um monte de fertilizante químico no solo? Porque a planta tirou todos os nutrientes que ela precisava ali do solo, o cara arrancou a planta, arrancou os frutos, levou, a planta não teve tempo de devolver os nutrientes para o solo. Então eles vão lá e jogam produtos químicos, lá, fertilizantes químicos, para poder adubar e recompor os nutrientes do solo de novo. Sabe para onde foram os nutrientes? Esses nutrientes que saiu lá do solo? Ó, para a barriga nossa. Por isso que a gente tá forte. Não só para nossa barriga, tá no nosso guarda-roupa, tá no nosso armário, tá na carne que a gente come, tá na sua carne, tá no álcool que você coloca no carro, bebe, tá no refrigerante que você tá bebendo, tá no suco que você tá bebendo, eles não bebem, eles são menores. Então, por exemplo, aqui quem a mãe varre o quintal em casa, pega o lixo, joga pro lixeiro ou bota fogo no lixo? Levanta a mão pra mim. Joga pro lixeiro ou taca fogo também. Por exemplo, quem tem árvore em casa, levanta a mão. Tá. É verdade. O que a mãe faz com as folhas da árvore que cai? Ela junta e bota pro lixeiro. A minha mãe queima. A minha também. Na minha casa se queimava. Lá na frente. Mas o que acontece quando você faz isso? Tá poluindo o ar? Quando você queima, tá poluindo o ar, muito bem. Mas o que acontece? A sua árvore está ali, ela está absorvendo o nutriente da sua terra. As folhas e os galhos vão cair para tentar repor esse nutriente. Você vai lá, varre todo aquele nutriente que seria para ela e bota fogo ou joga fora. Então vai chegar uma época que a sua árvore começa a ficar feinha, começa a morrer. E aí você fala, não, já está velha, deixa, ela vai morrer mesmo. Aí depois você vai tentar plantar outra planta no lugar, ela já não nasce bonita, já fica feia, já não dá fruto legal. Por quê? Porque o seu solo está pobre. Você está fazendo a planta arrancar nutriente do solo e você não está devolvendo nutriente para o solo. Certo? O que acontece com o solo quando a mãe de vocês varrem? Não fica um solo duro, compactado? Por exemplo, quando é debaixo de uma árvore, sempre alguém varre, fica um solo bem duro, não é igual esse, né? Que é úmido e na verdade ele é bem macio, a gente pisando nele é bem macio. Mas aquele solo que a gente tira toda a cobertura dele, ele acaba se compactando, ficando um solo duro e seco. Eu desafio vocês a fazer uma experiência na casa de vocês. Isso eu já faço na minha casa. O que a gente faz? A gente pega essas folhas
que a gente varreu, e a gente coloca tudo no pé da árvore. Começa a colocar essas folhas lá e espera um mês mais ou menos. Aí você vai lá e abre essas folhas e olha a terra que está ali debaixo das folhas e olha a terra que está do lado. A terra que está do lado vai ser uma terra seca, dura e clara. A terra que está debaixo das folhas vai ser uma terra úmida, fofa e mais escura. Escura porque ela vai estar cheia de nutrientes. Então esse é o método certo de fazer a manutenção das árvores da sua casa, certo? Beleza? Vamos continuar, galera? Alguém quer mais colocar, acrescentar alguma coisa a mais? Não, falou.